Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Hoje, dia 24 de outubro de 2023. Muito obrigado pela sua audiência, esmaga no like. Gente, quando eu peço para esmagar no like, para dar ali o gostei, não é? Você apertar naquele símbolo assim, é porque isso é muito importante. Muita gente, às vezes, diz assim para mim, que o YouTube não está me notificando, não está me avisando quando o teu programa começa. É por causa, muitas vezes, que você não dá o like. Você tem que dar o like, você tem que dar o joinha, o gostei, para que o YouTube entenda que você gostou e recomenda novamente para você, recomende novamente para você. Se você não dá o like, muitas vezes você não recebe conteúdo, entendeu? Então nunca esqueça, entrou, esmaga no like, beleza? Vamos às notícias, olha. Uma coisa está sendo comentada na internet é a proposta do senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, querendo anistiar os golpistas do dia 8 de janeiro. Vocês sabem que já foram 20 réus que foram condenados no Supremo Tribunal Federal, desde 5 a 17 anos de cadeia, por conta de toda a estrutura que fizeram para tentar impedir o governo democrático e tentar derrubar o presidente Lula do poder. Vocês sabem como começou a situação e também sabem como está sendo conduzida. O Supremo Tribunal Federal está julgando estes participantes desse ato golpista e agora vem Hamilton Mourão propor que se dê anistia aos golpistas, ou seja, liberando todo mundo, uma liberada geral. A internet ficou cheia da seguinte frase: sem anistia para ninguém. E também vote não, foi o que mais ecoou hoje. Votar não significa votar contra a proposta do senador Hamilton Mourão para que ninguém receba anistia. O Supremo Tribunal Federal já está fazendo com o Ministério Público um acordo com aqueles bolsonaristas que querem entrar no acordo. Não é? Agora, não quer entrar em acordo? Vai ser julgado. Eles têm que entrar no acordo, que são culpados e vão pegar muito menos cadeia do que outros. Agora, anistia não. Inclusive, eu vou passar para vocês e vocês vão entrar nesse link que eu vou colocar aqui no ar para que vocês votem não contra essa proposição. Nesse momento, a gadaiada está em peso votando a favor da proposição. É claro, que querem ver os seus amigos soltos e fazendo merda por aí. Então, vote não contra essa palhaçada de anistiar esses perigosíssimos bolsonaristas que foram para as ruas, não pela democracia, foram para colocar uma ditadura militar, para implantar um golpe no Brasil, para tentar fazer uma guerra civil. Isso é grave. Então, vocês estão recebendo aí, está sendo postado nesse momento o link. Entre lá e vote não contra essa proposta safada desse Hamilton Mourão. Vamos arrebentando a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, gente. Não esqueçam de ajudar o canal, pessoal. Às vezes já fico, dizendo, poxa, eu vou trabalhar hoje e tal, lá no canal, mas aí o pessoal, olha, fecha a mão, aí fica complicado. Você pode ajudar a gente pelo Pix 61 98304 6113, mandando superchat pra gente, um recadinho agora, e eu agradeço muitíssimo a sua colaboração. Vamos a outra notícia. Olha isso, minha gente, para arrebentar toco e feder chifre queimado. Vamos lá, na tela do Critica Brasil agora, que é a seguinte. Em resolução na ONU, mais de 50 países pedem cessar-fogo imediato. Com o Conselho de Segurança bloqueado por uma disputa entre as potências que impede que uma decisão seja tomada, mais de 50 países se unem para apresentar na Assembleia Geral da ONU um projeto de resolução que pede um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, rejeita a evacuação da população e nega a transferência dos palestinos para outro território. O documento foi entregue nesta terça-feira e servirá de base para o debate que ocorre na quinta-feira, quando a Assembleia se reúne em caráter de emergência. O texto é apoiado por todos os países árabes, além de aliados africanos, asiáticos e mesmo latino-americanos.
A iniciativa ocorre horas depois de o Conselho de Segurança ter vivido uma de suas sessões mais tensas em anos e no reflexo do racha entre potências sobre como lidar com a crise no Oriente Médio. Gente, tem uma situação que eu gostaria de comentar ainda com vocês sobre essa notícia. Vamos já falar da questão do Alexandre de Moraes, que recebeu o relatório das mãos da senadora Elisiane Gama, o relatório final, e pode colocar, inclusive, adicionar naquele processo que ele é o relator contra a milícia digital, contra as fake news e o golpismo. Olha, essa situação da guerra no Oriente está dando o que falar em todas as situações. Inclusive, Israel pediu o afastamento do secretário da ONU, porque simplesmente o secretário da ONU está condenando o que Israel está fazendo ali. Veja, após Guterres condenar violações em Gaza, Israel pede demissão de secretário-geral da ONU. O chanceler de Israel, Eli Cohen, cancelou uma reunião que faria com Antônio Guterres após seu discurso na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Olha isso, minha gente. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, insistiu nesta terça-feira para um cessar-fogo imediato em Gaza. Ele também repudiou as claras violações do direito humanitário internacional na zona de conflito. As declarações foram dadas na reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o conflito no Oriente Médio. Para avaliar este imenso sofrimento, facilitar a distribuição das ajudas de maneira mais segura e facilitar a soltura dos reféns, repito o meu apelo por um cessar-fogo humanitário imediato, declarou Guterres. Estou profundamente preocupado pelas evidentes violações do direito humanitário internacional que estamos assistindo em Gaza. Quero ser claro, nenhuma parte em conflito armado está acima do direito internacional humanitário. Ele disse ainda que os ataques do Hamas não vieram do nada. O palestino foi submetido a 56 anos de sufocante ocupação. Os sofrimentos do povo palestino não podem justificar os assustadores ataques do Hamas. E os ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestino, concluiu. O chanceler de Israel, Eli Cohen, cancelou a reunião que faria com Antônio Guterres após seu discurso e pediu, inclusive, a demissão do secretário-geral da ONU por conta das suas afirmações. Olha, gente, eu acho muito estranho que até mesmo mídia independente, YouTube, Facebook, Twitter, eles censurem qualquer palavra sobre a situação do Oriente Médio. O Israel não manda no mundo. E também os Estados Unidos não. A gente precisa entender que todas as opiniões, por mais que sejam ou a favor da Palestina ou a favor de Israel, devem ser respeitadas. São opiniões. Desde que não peça mais violência, desde que não seja racista, desde que não viole a lei, tudo bem. Eu sempre disse aqui que o Hamas é um grupo terrorista, mas que os palestinos não podem sofrer, não é por causa do Hamas. Não podem. Não é pela justificativa de um ataque terrorista que matou gente inocente em Israel, não é? Que agora Israel vai matar 10 vezes mais de civis palestinos para vingar a morte daqueles. Então é uma clara violação, a própria ONU está dizendo isso, o próprio secretário da ONU disse isso, e eu quero que o YouTube respeite o posicionamento e não tire do ar, não é, qualquer coisa referente a isso, porque a gente não está apoiando um grupo terrorista como o Hamas. O que a gente está dizendo é que por essa justificativa, Israel, um país, invade aquele território e massacra um povo que é civil, é inocente. Vocês viram os problemas que estão acontecendo. Aliás, o presidente Lula falou sobre essa situação e falou também da guerra. Escutem o que ele disse. Ele disse isso. Vamos lá. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe?
Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando de diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Então essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano, a ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas, as pessoas estão sendo irracionais. Está certíssimo o presidente Lula no seu comentário, no seu posicionamento sobre a questão da guerra. É para pedir cessar-fogo, sim. Aliás, não era isso que os Estados Unidos queria lá na guerra da Rússia contra a Ucrânia? Por que agora é contra o cessar-fogo entre Israel e os palestinos? Incrível, né? Como as pessoas mudam de lado rapidinho quando é seus aliados que estão numa guerra. Então, infelizmente, está desse jeito. A gente sabe que os israelitas sofreram o ataque ali do Hamas e agora os palestinos estão sofrendo o ataque de Israel. Rezemos pela paz. A única coisa que a gente pode fazer de verdade é orar. Fiquem comigo, você está ao vivo no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Quero agradecer a todo mundo que apoia o Critica Brasil pelo Pix 61 983046113 para arrebentar toco e fedechifre queimado. Minha gente, a situação ontem em São Paulo foi terrível, com o ataque de um aluno a uma escola, dizendo que era bulinado lá, as pessoas faziam bullying contra ele porque ele era gay e tal. Isso não justifica entrar com uma arma e matar pessoas. Não é? Não justifica. Há muitos sofrimentos, há sofrimentos N que a gente sofre e precisa entender os sofrimentos do mundo, mas jamais descontar em pessoas que não têm nada a ver, em pessoas inocentes, os nossos fardos, as nossas dores. Não é? Eu ouvindo a minha mãe contar a história dela, eu dizia como ela não se revoltou com ninguém, nunca entrou em uma escola querendo machucar ninguém. Eu também tive meus sofrimentos e você também teve os seus sofrimentos. Que os seus sofrimentos não sirvam de álibi para você ser um assassino, entrar numa escola e matar pessoas. Hoje, o pai do garoto que matou a estudante de 17 anos, ele prestou depoimento. E a declaração dele é que ele tem essa arma desde 94. E que comprou essa arma no histórico todo, no vídeo talvez não mostre essa parte, mas ele disse que comprou por causa de um ataque realmente que teve naquela época em uma escola. E também por causa do seu trabalho, enfim. Ele disse que nunca usou a arma, mas que infelizmente a arma serviu para o seu filho matar alguém. E ele também relatou que as pessoas que têm arma em casa, que entreguem a arma às autoridades, porque isso nunca significou defesa. Veja o que ele disse. Senhor Marcos, o senhor tinha comentado a respeito do uso da arma, né? Que o senhor nunca fez uso dessa arma. Eu gostaria de saber, o senhor hoje, depois de tudo que aconteceu, sabendo das implicações, o senhor teria uma arma? Não, não teria. Eu aconselho a pessoa que tem em casa entregar nessas campanhas de desarmamento. Porque eu tive 29 anos, nunca precisei usar para me defender e causou essa tragédia na minha vida. E a tragédia pior que foi a perda de uma vida humana. Meu garoto acho que é 17 anos, né? Acho que é 17, é isso, né? E por qual motivo o senhor comprou essa arma? Então, na época eu tinha um serviço de risco, né? Aí como eu era mais novo, aí eu acabei adquirindo, né? Achando que era uma proteção, assim, mas... E outros funcionários usavam, né? Foi isso, tá? Chocante, não é, minha gente? Terrível o que aconteceu. Olha, vão esmagando no like, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Quem viu esse fim de semana, desde ontem, aliás, ontem foi publicado que o Mauro Cid, em uma de suas delações que ele fez contra Jair Bolsonaro,
Ele disse que o cartão de vacina foi adulterado, foi fraudado, porque o Bolsonaro foi que mandou ele fazer. Ou seja, o Bolsonaro está por trás disso. Cid diz à PF que obedeceu ordem ao fraudar cartões de vacina. Em delação premiada, homologada pelo Supremo, o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse à Polícia Federal ter cumprido ordens ao articular fraude de cartões de vacinação contra a Covid-19. Segundo a investigação, em dezembro de 2022, registros falsos foram inseridos no sistema do Ministério da Saúde em nome de Bolsonaro e da filha caçula, além de outros componentes da comitiva presidencial. Na segunda-feira, ontem, dia 23, o UOL publicou, a mesma delação premiada de Cid teria citado o presidente Bolsonaro, ex-presidente, como mandante do registro falso. O relato contraria aquilo que o Bolsonaro disse, que não foi ele, nunca mandou, ou seja, faziam favores para ele, quem se beneficiava era ele, mas ele nunca mandou. As pessoas faziam assim da sua própria vontade. Vou fazer uma falsificação para o Jair Bolsonaro. Tadinho dele. Tá precisando, foi vacinado, precisa disso. A filha também não foi, vamos vacinar. É uma sacanagem tremenda. Eu acho que cada tempo que passa, o Bolsonaro se aproxima ainda mais da cadeia. Esse final de semana também foi revelado sobre a ABIN, a Agência Brasileira de Investigação de Inteligência, que estava sendo apadrinhada, aparelhada por bolsonaristas e fazia perseguição a jornalistas, a políticos que não gostavam do Bolsonaro ou que se posicionavam contra ele. Então a ABIN usada pelo presidente para coagir pessoas, chantagear pessoas. Inclusive, o celular de Moraes, Alexandre de Moraes, estava na lista, ali na lista negra dos integrantes da ABIN que fizeram a patifaria para o Bolsonaro. Gente, esmaga no like, não esquece de dar esmagada no like e ajudar o canal com qualquer quantia aqui para nós. Olha, eu encontrei hoje uma fala muito da sua sem vergonha do seu Magno Malta. O Magno Malta, a gente sabe que o Magno Malta, ele está comentando sobre a situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sofreu um ataque enorme esse final de semana das milícias por conta que um sobrinho de um chefe miliciano foi morto e aí eles tocaram terror no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, inclusive, já defendeu a milícia na Câmara Federal, em entrevista na Jovem Pan, defende os milicianos. E aí o seu Magno Malta, sem ter o que fazer, foi lá na rede social, vou mostrar para vocês aqui, e olha quem ele culpa pela tragédia lá no Rio de Janeiro. É um cara de pau, tremendo. Só que as pessoas reagiram. Coloco aqui na tela do Critica Brasil para você ver isso aqui. Olha isso. Olha o que ele diz aqui, eu vou aumentar a tela para vocês, para arrebentar toque e fez chifre queimado. Ele disse: a situação no Rio de Janeiro é um reflexo do que o governo do PT tem como política de segurança. Bandidos à vontade, cidadãos acuados. Quando será que o governo vai se posicionar contra as facções e a favor de brasileiros? Veja, Magno Malta, pastor, senador, falando que é o governo Lula, que é o culpado pelas milícias estarem atacando o Rio de Janeiro. A população não perdoa. Inclusive eu mandei uma resposta para ele. Eu disse: deixe de sua safadeza. Quem é o governador do Rio é aliado de Jair, que é aliado da milícia. Crente mentiroso é filho de Satanás. Aliás, aí outro colocou assim: família que condecorou diversos milicianos, olha aí, 9 letras, adivinha quem é? Aí o outro diz, o Reinaldo diz: a família Bolsonaro, composta pelo ex-presidente Jair, seus filhos e aliados, enfrentou alegações e suspeitas de envolvimento com milicianos ao longo dos anos. Vou destacar algum, aí arrebenta. Aí o outro dizendo, saindo fogo da boca, porque dizem que ele é cachaceiro, Ele adora a cachaça. Aí o outro diz: melhor você não chegar perto de fogo. Aí um coloca: Hamas, milícia, bolsonarismo, entenda a diferença de outros. A responsabilidade primeira é do governo do estado dos senhores. Parlamentares são responsáveis pela legislação.
Ou seja, o povo, né, a detonou. Faz arminha e pede Deus, Pátria e Família. O outro colocou aqui as fotos de Bolsonaro com o governador do Rio de Janeiro. Olha aí. Olha aí. Quem é amigo de quem? Ah, olha aí. Os amigos da milícia, amigos do cara, e querem culpar o quê? O Lula? É muita patifaria, não é, minha gente? É ou não é muita patifaria? Mas aqui no Critica Brasil a gente fala tudinho pra você, né? Arrebente a boca do sapato, minha gente. Esmaga no like. Como eu falei para vocês, repito, Bolsonaro já defendeu publicamente as milícias do Rio de Janeiro, inclusive dizendo que seriam bem-vindas em outros estados. É só você entrar e clicar. Senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui, mas dizendo o seguinte: senadora diz que Moraes sinaliza incluir relatório da CPI do 8 de janeiro em inquéritos do Supremo. Essa é a minha última notícia da noite, que é assim. Olha só. A senadora Elisiane Gama afirmou nesta terça-feira que o ministro Alexandre de Moraes se comprometeu a incluir relatório final da CPI do 8 de janeiro nos autos do inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal. A senadora disse que sinalização foi dada em reunião em que parlamentares entregaram um documento final da comissão ao magistrado. Está aí, entregando o relatório final. Espero que realmente o ministro Alexandre de Moraes aceite o relatório para incluir, porque ali tem muitos depoimentos, muitas testemunhas, investigações, quebra de sigilo, ou seja, muita coisa que pode ajudar, inclusive, na prisão de picaretas e pilantras. Critica Brasil, falando a verdade, doe em quem doer, esmaga no like antes de sair, beijo no teu coração. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.